Saravá, saravá, jogo de damas. Estamos aqui mais um dia com vocês, querendo entender sempre como é que esse país está caminhando, né? Em que pernas que esse país está caminhando. E hoje a gente vai ouvir como é que as nossas vozes estão reverberando além-mar. A gente vai falar com a Rebeca Lang, que é uma representante do grupo Fibra, lá da Europa, de ativistas, e que estão fazendo um trabalho bastante significativo em termos de conscientização do que está acontecendo politicamente, socialmente e comportamentalmente aqui no Brasil. Salve, Rebeca, saravá! Salve, Niobe, bom dia, obrigada, olá todo mundo. A gente está muito feliz aqui de estar podendo falar com vocês diretamente aí no Brasil. Obrigada, Rebeca. Conta pra gente, Rebeca, o que é o Fibra? A Fibra. A Fibra. A Fibra, assim, rapidamente eu explico para vocês, é um grupo que nasceu de vários ativistas internacionais aqui na Europa como um resultado direto do golpe contra Dilma. No começo do golpe, né, da época do não vai ter golpe. Então, hoje mesmo a gente acabou de fazer um balanço aqui sobre o histórico da Fibra e a gente diz que ele começou no dia 18 de março de 2016, quando começaram a ser chamadas as manifestações de rua no Brasil contra o golpe, e aqui a gente repercutiu. Então, foram no começo 8 países, mais ou menos, entre a Holanda, Berlim, a Alemanha, Paris, enfim, tem alguns países que iniciaram essa rede e dizendo que tudo que acontecesse no Brasil a gente tinha que repercutir aqui. Então, ele começou assim, esse movimento, e a partir de 2017, começo de 2017, que foi feito o primeiro encontro, né, como esse hoje é o segundo encontro, o primeiro encontro foi feito em janeiro de 2017, e ali a gente já estava se constituindo realmente num coletivo de coletivos, né, assim, o coletivo dos coletivos, no plural, com mais de 30 países representados, mais de 50 coletivos representados, e isso foi crescendo, tomando uma forma que hoje a gente tem mais de 80 coletivos de mais de 40 países representados, e não são só países europeus, né? São países do mundo todo. A gente tem um coletivo da Austrália, coletivo na África do Sul, coletivo na América Latina, América Central, nos Estados Unidos, na Europa, então é no mundo todo. Né? E na verdade é um trabalho assim de rede social, e a frente, vou traduzir para vocês, Fibra, Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe pela Democracia no Brasil. Isso que eu queria saber. São só brasileiros? Existem estrangeiros que também integram a Fibra? Como é que funciona? Cada coletivo se desenvolveu localmente de uma forma. A maioria são brasileiros, que são na liderança desses coletivos. Mas justamente uma das nossas preocupações é de desenvolver a nossa rede para atingir a opinião pública europeia ou do país local onde cada um vive. Então, a nossa intenção sempre foi de passar a mensagem do que está acontecendo no Brasil, da visibilidade, encontrar parceiros que possam realmente nos ajudar nessa luta, tanto a nível das instituições, do Parlamento Europeu, dos países, dos estados individualmente, das instituições, das universidades, enfim. A ideia realmente era de brasileiros de dar maior visibilidade ao que está acontecendo no Brasil. Então, hoje em dia, e talvez desde o começo também, alguns coletivos já tinham estrangeiros participando de cada coletivo, né? Mas, por exemplo, o encontro hoje aqui em Berlim, ele é todo falado em português, quer dizer, é brasileiros mesmo. Teve bastante gente da Alemanha que veio, tinha tradução simultânea, mas a maioria eram brasileiros que falam português ou estrangeiros que já estão habituados com o Brasil e que falam bem português também. Rebeca, minha pergunta é sobre como é que o Brasil, esse momento do Brasil está sendo visto na Europa. Eu acho que o coletivo, né, tem esse papel também, né, de captar tanto o que está acontecendo aqui, como é que reflete aí, e como é que a Europa está se posicionando em relação a isso.
Olha, amigas, é muito interessante, né? Porque é o que a gente tem conversado hoje, os debates estão sendo muito nesse sentido também. A verdade é a seguinte: o que aconteceu no Brasil, o golpe contra Dilma, a prisão do Lula, até a eleição do Bolsonaro, a mídia que passava a informação era uma mídia que vinha dos golpistas, né? Por exemplo, a agência francesa da imprensa, que chama AFP, ela envia para a imprensa internacional o que o Brasil envia oficialmente como informação. Então, o que aconteceu? No começo, quando a gente começou essa rede, os movimentos coletivos locais, uma das funções principais que nós nos demos era de quebrar o discurso da mídia. Quer dizer, o que a mídia brasileira enviava, nós fazíamos tribunas, convocávamos, escrevemos para o jornal, o Le Monde, por exemplo, no caso do coletivo francês, nos primeiros programas que eles fizeram um artigo horrível que chamava "Ceci n'est pas un coup d'État", quer dizer, não é um golpe de Estado. A gente escrevia falando, não é possível que vocês passem só essa mensagem que a mídia brasileira está enviando, elas fazem parte do golpe. Então, toda essa disputa da narrativa é um dos nossos objetivos e frentes de luta principais. Eu acho interessante que vocês compreendam uma coisa, assim, né? Não foi só o trabalho dos nossos coletivos que conseguiu quebrar esse discurso da mídia. O fato da eleição do Bolsonaro ser considerado um líder de extrema-direita e de alta periculosidade para o planeta, com as questões ambientais, os direitos humanos, as perseguições, enfim. Ele é um representante, assim, eles estão falando que é um Trump dos trópicos piorado. Então, isso também já mudou muito desde o começo da eleição do Bolsonaro. O golpe da Dilma foi aceito e a gente lutava para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. A prisão do Lula, igual, a gente lutava para que eles entendessem o que estava acontecendo. A eleição do Bolsonaro já passou de uma etapa. Até os jornais de direita têm falado cotidianamente do que está acontecendo no Brasil. A gente pode até falar que o Bolsonaro ajudou a elucidar, né, o que está acontecendo aqui. O Bolsonaro ajudou a elucidar e o Intercept, Niobe. Isso é muito interessante. Os vazamentos do Intercept com relação à questão Lula, golpe de Estado, nos ajudou e tem nos ajudado muito, muito. Porque, tem repercutido aí? Totalmente, totalmente. E a repercussão é tão importante que nós estamos tendo, por exemplo, adesões de associações de juristas. Nós tivemos retornos assim de parlamentares de partidos políticos que não podiam se posicionar, porque eles ficavam naquela saia justa, eles têm que respeitar as instituições brasileiras, mesmo desconfiado de que era uma trama para tirar os partidos progressistas. Essa é uma noção que a Europa tem muito clara, né? Assim, da coisa de enquadrar a América Latina como um todo para ser usado novamente como uma colônia. Então, essas noções a gente tem aqui, mas institucionalmente eles não podem acusar. Claro. Né? Não podem, eles não podem questionar. Oficialmente, o governo francês não pode falar: olha, eu acredito que o governo brasileiro é golpista. Não existe isso, né? Mas a passagem, o vaza-jato, as mensagens da mídia do Intercept, liberou a palavra para essas pessoas que já sabiam que era uma trama, mas que com esse reforço, né, dos vazamentos da imprensa, e que é, de toda maneira, uma imprensa reconhecida internacionalmente, ninguém questiona se o Glenn está trabalhando para o PT. Isso não existe aqui, né? Assim, a gente tem uma credibilidade da mídia, do Intercept, do próprio Glenn como jornalista. Então, isso tudo está ajudando muito o nosso trabalho aqui, de conseguir ter o apoio de instituições, de pessoas importantes. Assim, vocês viram recentemente os documentos dos 17 juristas internacionais, que eles até citam os vazamentos da Intercept. Realmente foi eu acho que a gente, assim, foi um divisor de águas, né? O antes-Intercept, o pós-Intercept, como o antes do Bolsonaro e o depois do Bolsonaro também. Não sei se vocês entenderam. Entendi. Rebeca, uma curiosidade que é o que a gente também vive aqui, a dificuldade nossa
de furar a bolha, né? Como é que isso acontece aí na Europa, da gente furar a bolha? Você falou que o The Intercept tem ajudado bastante, né, a essa conversa ter mais credibilidade, né? Essa visão ter mais credibilidade. Aqui no Brasil, a gente percebe que ainda existe uma resistência. Quando a gente sabe que o Bolsonaro ainda tem 30% de apoio, é assustador, né? É assustador, depois de tudo que está acontecendo. O próprio Moro, né, recebendo apoio, enfim, do Dória, com frases abjetas, tipo, se ele errou para o bem, enfim. Como é que isso funciona aí na Europa? É difícil também furar a bolha? Como é que está isso? Não, acho que a diferença vocês têm que entender assim, né? O Brasil, vocês vivem numa bolha que é a bolha brasileira dentro do Brasil com contato nacional. A briga no Brasil ela é desleal, porque a gente sabe que a televisão toca 70% da população, as mídias alternativas são frequentadas somente pelas pessoas que conhecem as mídias alternativas. Eu acho que essa dificuldade toda que existe no Brasil, a gente também acha que é importante a gente lutar com relação a isso e de falar sobre a democratização da mídia. Uma das pautas, aliás, aqui do encontro de hoje está sendo conversado sobre isso. Mas a diferença é que na Europa a notícia ela não tem essa, enfim, as pessoas de esquerda leem mais jornais da esquerda, por exemplo. Mas o que está acontecendo depois da eleição do Bolsonaro ultrapassa a ideologia. Então, essa ultrapassa, porque o Bolsonaro é visto realmente como um líder de extrema direita. Ninguém apresenta aqui o Bolsonaro, qualquer artigo fala o presidente Bolsonaro, fala o presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro. Porque eles têm uma noção muito clara que o extremismo proposto pela essa turma aí do Bolsonaro, alinhada ao Donald Trump, né, que o Donald Trump já era exatamente isso também. Então, eu acho assim, a mídia é mais aberta, a mídia é mais aceita pelas pessoas. Não existe essa bolha como existe no Brasil, entendeu? A única coisa que é interessante que vocês, e aliás é um dos temas do nosso trabalho aqui também, é que o Brasil não é uma pauta de cotidiano, não é todo dia que as pessoas se interessam pelo Brasil, né? Por isso, durante o golpe e a queda da Dilma e depois a prisão do Lula, as pessoas não ficavam ali assim todo dia preocupadas com isso, entendeu? Era uma coisa assim, algumas pessoas se preocupavam, iam se informar um pouco mais, mas não é uma preocupação cotidiana dos europeus, porque eles têm também os problemas locais aqui, que são os problemas de cada país, entendeu? Então, essa é a diferença, né? Assim, eu acho que o fato de ter eleito o Bolsonaro chamou a atenção do mundo no sentido de que, se não for feito nada, é o mundo todo que está correndo um grande risco, né? Com o desmatamento, a deflorestação da Amazônia, da maneira que ele está fazendo, ainda mentindo, dizendo que é isso mesmo. Isso tudo está assustando muito a opinião pública internacional e a gente sente isso nas ruas mesmo. Conversando às vezes com a pessoa, todo mundo já olha para nossa, o Brasil, e agora vocês estão, olha, aquele cara é louco, ele é um fascista. Isso é uma coisa assim que a gente fala em Monsieur Tout le Monde. O senhor que está na rua, atravessando a rua e que conversa sobre o Brasil, já está falando realmente sobre esse perigo. Então, não é uma questão de bolha, é uma questão de que o Brasil não era um foco, primeiro foco de importância, e esse é o nosso papel também, né? A gente fica tirando aquele sinal de alarme para falar para os europeus, atenção, o que está acontecendo no Brasil pode acontecer também na Europa, e o que aconteceu no Brasil com a eleição do Bolsonaro vai atingir todo o planeta, né? Rebeca, em relação à questão religiosa, que, né, os neopentecostais, eu nunca sei falar esse termo direito, eu tenho um documentário, uma série de documentário que é importantíssima, chamado The Family, que mostra exatamente como é que são corporações riquíssimas, né, que estão se espraiando pelo mundo.
o que está acontecendo no Brasil, né? Aliás, depois que eu comecei a assistir a série, ontem saiu a notícia de que os pastores do Trump chegaram a Brasília. Que são esses telespastores, tal. Como é que isso acontece na Europa? Esse neopentecostal está chegando na Europa também, essas igrejas evangélicas alucinadas em torno de dinheiro, enfim, isso está acontecendo aí também? É impressionante, né? E, gente, eu acho que isso realmente é um fenômeno que deve ser estudado pelos estrategistas da comunicação, para quem é religioso também, né? Assim, as outras igrejas católicas, progressistas e até protestantes também. Sim, é um fenômeno, né, que tem que ser estudado, porque eles tinham esse plano de poder, não sei, eu conheço, porque quando eu vivia no Brasil e era menina, eu frequentei esse pessoal aí desse neopentecostalismo e deixei isso por mim mesma, na hora que eu compreendi que não correspondia à minha visão do mundo, à minha visão do humano, não tinha nada a ver. Mas eu lia já aqueles projetos dele, um livro que chamava Projeto de Poder, uma coisa assim, onde o Edir Macedo já preconizava de entrar na política pela pequena via que eles falavam, de ser primeiro um vereador, depois 2 vereadores, depois conseguir uma prefeitura, depois conseguir um deputado. O projeto deles foi estruturado há 30 anos atrás e o objetivo deles era realmente chegar aonde eles estão agora, praticamente com o poder, né, dando as ordens com relação a todas essas pautas moralistas, que na verdade elas são usadas para controlar a população e deixar a pessoa sem perceber que a nível econômico o que está sendo feito é um desastre, uma escravização do ser humano, e ele achando que está tudo lindo porque tiraram o aborto da pauta. Né? Assim, é realmente uma manipulação. Então, eu acho assim, esse crescimento dessa igreja neopentecostal aí do Edir Macedo, com esses pastores do Donald Trump, é uma coisa que ainda aqui na Europa ainda está muito pouco falada, porque realmente o europeu respeita a religiosidade, mas o Estado laico é uma realidade aqui, né? Assim, a igreja não entra na política nem de jeito nenhum, não existe isso. Então, quando a gente conversa aqui com um europeu e que fala, por exemplo, que no Brasil foram os neopentecostais que conseguiram levar todo mundo para essa onda de fascismo e tudo mais, eles ficam meio chocados e eles olham e falam, realmente, são os países não subdesenvolvidos, né, em vias de desenvolvimento, os países latinos são muito religiosos, porque realmente a Europa tem essa divisão da igreja e do Estado de uma forma muito mais real, instalada, reivindicada pela população. Né? Acho que aqui está longe da gente ver a igreja participar da vida política a tal ponto. Mas, contudo, entretanto, a realidade é que tem muita igreja dessas aí do Edir Macedo se instalando aqui na Europa. Em Portugal, aqui na Espanha, na França tem algumas já. Me parece que em Portugal, inclusive, em Angola foi proibida, né? Pois é. Foi proibida de entrar, inclusive. Por causa desse charlatanismo e da faixa econômica, né? Exato. Mas na Europa as pessoas não perceberam isso ainda não. Talvez, e isso tem muito a ver, com países em que a pobreza ainda seja uma questão não resolvida, né? Na Europa essa questão é melhor resolvida. Talvez agora, com essa onda imigratória, essa coisa possa se agravar. Mas eu acho que a Europa é mais refratária, mantém essa laicidade por ser um país que lidou melhor com a miséria, né? Com a pobreza miserável. E aqui na América Latina isso ainda seja uma questão longe de ser resolvida. Rebeca, eu acho que você tem razão, Niobe, eu acho que é bem por aí mesmo. Né? Tem a ver com pobreza, eu acho que tem a ver com pobreza, com desespero, né? Colocar as pessoas em desespero. Eu acredito, inclusive, que essa questão do desemprego do Brasil, que só sobe os índices de desemprego, sejam para isso, para a pessoa aceitar qualquer emprego.
sob Exato. qualquer condição e poder baixar todas as leis trabalhistas, enfim, cortar todas, enfim. Rebeca, eu queria te agradecer, eu sei que você está aí super ocupada, mas é muito importante, você estava há muito tempo, a gente queria contar para o povo que faz muito tempo que eu e a Rebeca, a gente se namora para fazer esse programa, queria deixar as portas abertas e queria que você desse um recado aí da Fibra aqui para o Brasil. Eu tenho um recado muito importante da Fibra para os brasileiros, nós todos, né? A gente não vai deixar de trabalhar, de se mobilizar em defesa da democracia brasileira. Nós temos uma consciência total de que está nas nossas mãos, como nas mãos de vocês, brasileiros, de tomarem essa consciência e de trabalharem a nível individual, a nível do bairro, a nível da escola, a nível do seu trabalho, de se juntando, se encontrando para poder levar essa luta para frente e estar nas ruas. Então, acho que se tem um recado da Fibra para vocês, é que é o tema desse encontro, desses dias aqui em Berlim. Nós fomos no passado, né, recente, mas nós somos e nós seremos resistência. E eu acho que o brasileiro tem que se apoderar disso. É nas ruas que as coisas acontecem. Na França, eu vivo aqui há 30 anos, eu vi muita coisa acontecer. O francês vai para a rua e fica um mês parado, para tudo. E se eles não estiverem contentes, eles vão parar. E a única força realmente do povo é a mobilização de rua, a mobilização popular. Demonstrar constantemente para o governo que nós não estamos de acordo, que nós não reconhecemos, que nós queremos voltar ao poder. O poder do povo emana do povo e a gente tem que saber como usá-lo. E usar o poder do povo é ir para as ruas, denunciar, botar bóton. A gente tem uma bolsa Lula Livre, eu ando com a bolsa Lula Livre o dia inteiro, todo dia. Eu ia te perguntar isso. Desculpa, me faltou essa pergunta. Como é que a Fibra, se vocês enxergam qualquer possibilidade de volta à democracia sem a liberdade do Lula? De jeito nenhum. O Lula livre para a gente é uma pauta internacionalista. Né? Nós explicamos isso e a cada vez mais os partidos de esquerda, os partidos progressistas e democratas, agora com o vazamento da Intercept, tem partidos até de direita que já compreenderam, quer dizer, eles não querem dar o nome, assinar o nome deles nessa vergonha que está acontecendo no Brasil. Lula é uma pauta internacionalista. O Lula não é o Lula que está preso. É a ideia de um governo progressista, é isso, né? Então, a gente aqui tem essa noção e a pauta Lula Livre é a nossa pauta número 1. Gente, saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá Jogo de Damas, saravá Rebeca Lang, diretamente de Berlim. Obrigada. Muito sucesso para a Fibra. O Jogo de Damas está sempre aberto. Quando tiver notícia, a gente está aqui todos os dias no ar com o saravá e às quartas-feiras com entrevista. Quando você quiser mandar a gente para a gente entrevistar, a gente está à disposição. Muito obrigada a você, Niobe. A gente vai ter notícia, sim. Realmente, o resultado do encontro de Berlim vai ser publicado. Eu acho que a gente pode combinar alguma coisa para a gente conversar sobre isso depois. Beleza, tá, saravá. Tchau. Lula livre, gente. Lula livre. Eu sou a mulher que eles derrubam. Eu sou a mulher que eles estupram, curram, surram. Eu sou a mulher para família e a bandeira brasileira. Inicialmente chamada de Rede de Brasileiros no Mundo contra o Golpe, formada por cidadãos e cidadãs na diáspora e apoiadores de outras nacionalidades, a Frente Internacional de Brasileiros contra o Golpe, FIBRA, foi iniciada em 2016 como uma corrente de resistência ao golpe que então era forjado no Brasil por forças políticas conservadoras. Essa mobilização teve as redes sociais como ferramenta de integração de ativistas que acreditam ser possível construirmos voluntariamente uma sociedade sadia e com oportunidades para todos e todas. A partir desse sentimento comum, foram iniciadas no exterior várias ações que denunciavam uma ruptura democrática, onde mais de 54 milhões de votos que elegeram Dilma Rousseff
foram negligenciados por interesses alheios à Constituição. Diálogos com autoridades estrangeiras, imprensa, organizações, cidadãos diversos deram eco aos manifestos, protestos, vídeos, cartas coletivas e outras frentes de resistência que ratificavam e justificavam as lutas por um Brasil mais justo e democrático. A Fibra é composta por mais de 40 coletivos espalhados pelo mundo. Fomos, somos e seremos resistência. Eu sou a mulher que eles derrubam. Eu sou a mulher que eles estupram, corram, surram. Eu sou a mulher parada.